Olha, eu preciso abrir esse papo falando do Yuri, porque é impossível não tocar nesse assunto depois do que aconteceu. A primeira coisa que a gente precisa deixar clara é que não houve cobrança nenhuma em cima dele. Nada. Nem no vestiário, nem da diretoria, nem dos próprios jogadores. E isso é um retrato fiel do momento que o Corinthians vive. É aquele clima em que parece que ninguém tem coragem de levantar a voz, ninguém assume a bronca, todo mundo passa pano e finge que tá tudo bem, quando, na real, tá longe de estar. O Yuri é um cara que a gente já percebeu que sente muito o lado emocional. Não é a primeira vez que ele chora em campo, não é a primeira vez que ele mostra que a pressão bate pesado. Ele mesmo já disse que ficou perturbado quando foi chamado de burro em público, que perdeu noites de sono por causa disso. E a gente sabe que não é fácil. Cada pessoa tem sua forma de lidar com crítica, com cobrança, com pressão. Uns são mais blindados, outros sentem mais. No caso do Yuri, ele claramente sente muito. Só que, ao mesmo tempo, não dá para esquecer que o Corinthians é um clube gigante, que exige cabeça fria nos momentos mais pesados. E é aí que entra o ponto. Ontem, quando ele chorou depois do gol, não foi a primeira cena dele em lágrimas. Eu lembro de outras situações em que ele já não segurou. Teve aquela vez que atravessou a Vila Belmiro de joelhos depois de quebrar um jejum. Teve promessa, teve cena religiosa, teve tudo. E sinceramente, o torcedor não está interessado no que o jogador acredita ou deixa de acreditar. A verdade é que a única coisa que importa é o desempenho dentro de campo. Só que o Yuri parece viver num turbilhão de emoções. Uma hora ele tá rezando, outra hora tá fazendo promessa, outra hora tá no limite da pressão. E o Corinthians, nesse momento, não tem estrutura emocional para ficar segurando isso sozinho. A gente tá falando de um clube que vive um momento turbulento, com a diretoria perdida, com os jogadores acomodados e com uma torcida que não aguenta mais ser feita de boba. O ponto é que não houve cobrança alguma. Os dirigentes, que em tese deveriam estar lá para dar respaldo e também para cobrar, estão mais preocupados em fazer social no CT. Eles querem tirar foto, querem mandar vídeo para amigo, querem viver de bastidores, mas não colocam a cara quando tem que colocar. É aquela coisa de quem mais parece fã de jogador do que dirigente de futebol. Enquanto isso, o torcedor olha para o campo e vê um time sem alma, sem gana, sem alguém que bata no peito e diga isso aqui não vai se repetir. O que aconteceu ontem com o Yuri foi simbólico. Ele foi para a cobrança de um pênalti que já tinha tudo contra. O contexto era pesado demais. O adversário era o líder do campeonato, o goleiro tinha acabado de viver uma semana inspirada, pegando pênalti atrás de pênalti, e o Yuri estava há meses sem marcar. Para piorar, o último pênalti que ele tinha batido foi desperdiçado em clássico contra o maior rival. E mesmo assim ele decidiu cavar, tentou dar uma cavadinha, como se fosse o momento de ousar, de inventar. Isso não é sobre saber ou não saber bater pênalti. É sobre entender o momento. E aquele claramente não era o momento de brincar com a sorte. O torcedor sente que falta cobrança até entre os próprios jogadores. Depois do jogo, não teve discussão, não teve voz levantada, não teve um companheiro chamando a responsabilidade para dizer: meu irmão, isso que você fez não pode se repetir. Ninguém falou nada. Os jogadores simplesmente deixaram o vestiário em silêncio e foram embora. Esse silêncio é ensurdecedor. Mostra que o grupo está desligado, cada um preocupado com o seu, ninguém com o espírito coletivo de cobrar, de se ajudar, de se puxar para cima. O time parece anestesiado. E isso se reflete no campo. Não é só sobre o pênalti perdido. É sobre a postura de um elenco que parece estar vivendo num mundo paralelo, desconectado da realidade do clube e da cobrança da torcida. E é curioso porque, dias antes, a torcida organizada tinha ido até o CT para pedir mais seriedade, mais comprometimento. Tinha cobrado os jogadores frente a frente. E o que aconteceu depois? Nada. Entraram em campo como se nada tivesse sido dito. O camisa 9 foi para a bola como se não tivesse peso nenhum em cima dele. Como se fosse uma pelada qualquer. É isso que indigna. O jogador pode até ser sensível, pode até sentir o peso da crítica, mas não pode ignorar o peso da camisa que veste.
Não dá para achar que tá tudo bem depois de perder para o Lanterna, depois de ser flagrado em balada no dia seguinte, depois de ser cobrado pela torcida. E mesmo assim, o time entra em campo e toma decisões como a do Yuri na batida do pênalti. Isso mostra o quanto o Corinthians de hoje é um time estranho, sem comando, sem liderança, sem voz ativa. E o pior é que depois da cobrança errada ele ainda se agarrou ao aplauso de parte da torcida. Como se aquilo fosse suficiente para apagar o erro. Postou o vídeo, celebrou o gol marcado em outro jogo, como se estivesse tudo certo. Só que não tá. E o torcedor não é bobo. O torcedor sabe que um golzinho depois de meses sem marcar não muda a realidade. O que o torcedor quer é entrega de verdade, é jogador que entenda o momento, que saiba o peso do Corinthians. Ontem, ficou escancarado que esse elenco não tem cobrança interna, não tem hierarquia. É cada um por si, ninguém se incomoda com o erro do outro. E quando isso acontece, o resultado dentro de campo é esse, um time apático, sem vida, sem espírito de Corinthians. O que mais incomoda é a naturalidade com que tudo isso é tratado. O Yuri tentou a cavadinha, errou de forma bizarra, e o que aconteceu depois? Nada. Ninguém levantou a voz, ninguém chamou a atenção. Parece que virou normal. E isso é perigoso. Porque quando o erro vira normal, quando não há cobrança, a mediocridade toma conta. O Corinthians que a gente conheceu como time de raça, de luta, de superação, hoje parece um grupo de jogadores que se contentam com pouco. E se o próprio elenco não cobra, se a diretoria não cobra, se o ambiente interno é esse, quem sofre é a torcida. A Fiel, que sempre carregou o clube nas costas, olha para o campo e não se reconhece no que vê. Enquanto Yuri vira alvo de toda essa discussão, o Corinthians segue acumulando problemas que vão muito além de um pênalti perdido. O torcedor já olha para a tabela e sente o peso de uma sequência de desfalques que pode complicar ainda mais. O próprio Yuri está suspenso e não joga a próxima partida, e isso abre espaço para improvisos. A expectativa é ver quem vai assumir essa função no ataque. Pode ser o Romero, pode ser o Caetano, pode até ser alguém da base que ainda não teve tanta oportunidade. A verdade é que o time vai para campo desfalcado, sem peças fundamentais e com poucas soluções à vista. E a gente sabe que, num campeonato tão equilibrado, qualquer ausência pesa. Quando a gente olha para o Memphis, a sensação é de frustração. O cara chegou com status de estrela, com toda a pompa de jogador de seleção europeia, cheio de estilo fora de campo, óculos diferentes, roupas chamativas, presença de palco. E dentro de campo? Dentro de campo o torcedor ainda espera ver esse protagonismo todo. O que mais incomoda é que quando veste a camisa da seleção dele, ele joga sem reclamar, se entrega, corre 90 minutos, cumpre o que tem que cumprir. Mas quando volta para o Corinthians parece que falta algo. Parece que o foco está em se preservar, em evitar lesão, em não comprometer as convocações. E o torcedor sente isso. O torcedor percebe quando o jogador entra com medo de dividir, quando prefere se poupar ao invés de se entregar. E aí bate a indignação, porque o Corinthians não é um clube qualquer, é uma camisa pesada, é a paixão de milhões, e ninguém aceita meia dedicação. O Memphis, por exemplo, não vai estar em campo na próxima partida, mas não é por falta de condição. Se fosse jogo da seleção holandesa, ele estaria. Só que no Corinthians vira dúvida, vira indefinição. Isso mostra qual é a prioridade do jogador, e o torcedor não aceita ser colocado em segundo plano. E aí a gente entra naquele ponto que dói. Parece que o Corinthians hoje é um trampolim, um clube onde jogadores vêm para manter ritmo, para se manter visíveis, mas não para se entregar de corpo e alma. O torcedor sente saudade de quem vestia a camisa como se fosse a última oportunidade da vida, de quem deixava suor, de quem tratava cada partida como uma guerra. Quando a gente compara com nomes que já passaram pelo clube, como Rincon, Tevez, Marcelinho, Edilson, tantos outros que representaram de verdade, a frustração só aumenta. E não é só o Memphis. O Garro, por exemplo, que é um dos nomes que poderiam dar qualidade nesse meio de campo, só volta depois da data FIFA, contra o Santos. Até lá, o time vai precisar se virar sem ele.
O problema é que não existe um elenco preparado para suprir essas ausências. O Corinthians hoje depende de lampejos individuais e de momentos isolados para sobreviver aos jogos. Não há uma estrutura coletiva sólida, não há padrão, não há organização. E quando as peças principais não estão em campo, a queda de rendimento é assustadora. Isso mostra o quanto o planejamento falhou. Não dá para um clube do tamanho do Corinthians se ver tão refém de 3 ou 4 jogadores, ainda mais quando esses mesmos jogadores não estão comprometidos em 100%. E enquanto isso, fora de campo, o clube ainda lida com investigações, problemas de bastidores e polêmicas que só aumentam o peso nos ombros da torcida. Essa história de estouro da cota de materiais esportivos com a Nike é mais um capítulo que expõe a bagunça administrativa. O Corinthians tinha um limite para receber materiais, mas passou desse valor em milhões. Agora existe uma apuração interna para entender onde foi parar tudo isso, para onde esses produtos foram direcionados, se houve desvio ou se simplesmente foi má gestão. E esse tipo de notícia vai desgastando ainda mais a relação da torcida com a diretoria. O torcedor já não confia mais, já não acredita no discurso oficial. Cada nova informação que aparece só reforça a sensação de que o clube vive mergulhado em interesses, em disputas de poder, em falta de profissionalismo. O reflexo dessa instabilidade fora de campo é visto dentro de campo. O time joga como quem não tem rumo. Quando a diretoria não se posiciona, quando não existe comando firme, os jogadores sentem. É natural. Só que no Corinthians isso vira um problema muito maior porque a cobrança externa é gigantesca. A torcida nunca vai aceitar ver um time apático, sem vida, sem raça. E esse elenco atual transmite justamente isso, a sensação de que nada abala, de que perder ou ganhar é a mesma coisa. O torcedor olha e não reconhece a identidade que sempre caracterizou o Corinthians. E quando essa identidade se perde, fica difícil acreditar em recuperação. O que revolta é perceber que a torcida segue sendo a única que não abandona. Mesmo com os tropeços, com as eliminações, com a postura inaceitável do elenco, a fiel segue empurrando, segue comparecendo, segue cantando até o fim. E é esse contraste que mais incomoda. Porque de um lado você tem milhões de apaixonados que vivem o clube como se fosse parte da família, e do outro você tem jogadores que tratam o Corinthians como mais uma etapa da carreira. Esse abismo de compromisso é insustentável. O torcedor pode até apoiar, mas uma hora a paciência se esgota. E os sinais já estão aí, nas vaias, nos protestos, nas cobranças. O clima é de desconfiança total, e não é para menos. Enquanto isso, a diretoria segue perdida, sem pulso. Não há uma voz firme que chame os jogadores, que diga a verdade na cara, que coloque ordem na casa. Parece que os dirigentes vivem num mundo paralelo, preocupados com política interna, com cargos, com aparências. E o futebol, que deveria ser prioridade, fica em segundo plano. E é justamente por isso que a gente vê jogadores como Memphis se dando ao luxo de escolher quando vão se entregar. Porque não há quem cobre, não há quem imponha respeito, não há quem faça valer o peso da camisa. E aí, no fim das contas, sobra para o torcedor. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho começou a circular e promete agitar o coração da torcida corintiana. Segundo fontes próximas, Zico, um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro, teria falado recentemente sobre o Corinthians, e suas declarações, ainda que discretas, ganharam peso imediato entre fãs e especialistas. Embora o ex-jogador não tenha feito uma entrevista oficial, rumores indicam que ele teria elogiado o desempenho recente do clube, destacando a organização tática e o comprometimento de alguns atletas em campo. A notícia começou a se espalhar após uma participação de Zico em um evento beneficente, onde teria comentado, de maneira quase casual, sobre a evolução do time paulista nos últimos anos. Fontes afirmam que ele teria ressaltado a força da torcida como fator determinante e a maneira como os jogadores se dedicam ao esquema do treinador. A informação, ainda não confirmada oficialmente, provocou uma onda de especulações. Seria esse o prenúncio de um novo interesse de Zico pelo clube, talvez em consultoria ou até em algum projeto envolvendo a base corintiana?
Torcedores se dividiram nas redes sociais. Alguns acreditam que a simples menção de Zico já seria suficiente para elevar a moral do elenco, enquanto outros veem o comentário como uma tentativa do ex-jogador de valorizar o futebol brasileiro de forma geral, sem qualquer ligação direta com contratações ou mudanças no clube. Especialistas apontam que declarações de lendas como Zico carregam peso simbólico, muitas vezes influenciando patrocinadores e atraindo atenção da mídia, mesmo quando feitas de maneira informal. Nos corredores do Corinthians, o clima é de curiosidade e expectativa. Profissionais ligados ao clube, que preferem manter o anonimato, comentam que ouvir elogios de um ídolo do tamanho de Zico sempre gera energia positiva e pode, sim, impactar o desempenho de jogadores em momentos decisivos. Enquanto isso, jornalistas e blogueiros esportivos não param de especular: seria apenas um comentário elogioso ou uma abertura para futuras colaborações? Seja como for, o simples fato de Zico ter mencionado o Corinthians já virou assunto de destaque em mesas de bar, grupos de WhatsApp e programas esportivos. Entre rumores e apostas, o Corinthians se vê mais uma vez no centro da atenção, agora com o selo de aprovação de uma das maiores referências do futebol nacional. E enquanto o clube segue sua trajetória em campo, a torcida se agarra a uma esperança: que esse comentário não seja apenas uma fala casual, mas um prenúncio de dias ainda mais promissores para o Timão. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!